Estive fora essa semana participando de pesquisas paleontológicas no interior do Ceará e praticamente alheio às coisas que estavam acontecendo no mundo, fora de conexão. Quando retornei da viagem, fui logo me inteirar das últimas notícias e, mais ou menos como acredito que a maioria dos brasileiros, fiquei também chocado com a informação de que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, havia sido alvo de um ataque covarde. Foi esfaqueado durante um comício. O que eu costumo fazer logo que essas coisas assim acontecem, que notícias assim com potencial explosivo acontecem, é comparar o que a grande imprensa noticia com aquilo que vem sendo divulgado pelas redes sociais. E não foi diferente dessa vez, com uma inundação muito rápida de fake news. Aliás, nós vivemos na era do pós-fato, da pós-verdade, como dizem alguns estudiosos, em que realmente notícias sem apuração, sem a devida fonte, acabam vazando rapidamente, viralizando e muitas vezes causando grandes estragos, porque eu creio que a maior parte das pessoas hoje em dia se informa mais por meio das redes sociais do que por meio da chamada grande imprensa ou de outros meios de comunicação, que também não são isentos, também não são muitas vezes flor que se cheire, mas pelo menos correm risco maior se divulgarem notícias totalmente falsas. Claro que eles têm lá seus vieses, suas linhas editoriais, mas pelo menos ali a gente tem alguma certeza de que o núcleo do fato pelo menos estará presente e a gente pode depois interpretar isso segundo a nossa ótica, né? O que aconteceu foi que nas redes sociais logo espalharam notícias como a de que o próprio candidato teria forjado a situação, o que basta pensar um pouquinho, a gente perceberia que na verdade seria um tremendo contrassenso, uma falta de inteligência das grandes, porque é o tipo de coisa que, se for descoberto e se for falso mesmo, jogaria na lama, né, o nome de uma pessoa que fosse protagonista de uma mentira como essa. Então realmente é complicado. Algumas fotos do candidato na manhã da tarde em que ele foi alvo lá do esfaqueamento, algumas fotos de manhã, ele estava lá visitando um hospital com a mesma camiseta com que ele foi alvejado, foi esfaqueado, foram divulgadas depois nas redes sociais e com a informação falsa de que ele estaria bem, teria entrado no hospital caminhando tranquilamente. Na verdade, a coisa foi bem grave, como depois se soube, né? A faca atingiu ali fígado, intestino, enfim, foi preciso fazer uma cirurgia com algum grau de periculosidade, enfim. É complicado, né? Esse tempo que nós vivemos, um tempo de emoções muito raivosas, pessoas que estavam ali até comemorando, né, esse fato, né, como se o Bolsonaro merecesse isso. Não estou aqui julgando o mérito, né, dos conteúdos dele, das falas dele, eu estou apenas analisando o fato de que ele é um ser humano, né. Esse ano mesmo nós vimos uma ativista aí de esquerda ser assassinada a sangue frio numa favela no Rio de Janeiro. Isso causou grande comoção no Brasil e uma vida se perdeu. Uma pessoa perdeu a vida de forma brutal, absurda, e de fato deveria realmente haver uma comoção por causa disso. Mas quando outras pessoas de outra linha ideológica passam por uma situação dessa de risco de morte, né, nem sempre a comoção daqueles que se sensibilizaram pela morte de outra pessoa acaba sendo a mesma, né? E nós temos que olhar as pessoas como seres humanos, independentemente da ideologia que elas abraçam, independentemente das ideias que defendam, nós temos que amá-las. Pelo menos nós cristãos temos essa orientação por parte de Deus de que devemos amar todas as pessoas, até os nossos inimigos. E esse é o verdadeiro cristianismo. Cristo nos deu esse exemplo, amou os seus inimigos. Cristo, quando esteve na Terra, não foi um revolucionário. Aliás, te convido a assistir aqui no meu canal, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, um vídeo em que eu gravei falando exatamente sobre isso. Jesus não foi um revolucionário. Jesus não pregou a subversão do poderio daquela época, que era o Império Romano, e na verdade teria muito mais motivos para fazê-lo, porque era um império opressor, invasor, e Jesus simplesmente dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O reino dele não era deste mundo. O reino de Cristo é o reino celestial. E ele não espera que nós, cristãos, sejamos revolucionários, sejamos agitadores políticos. Ele espera que nós sejamos cristãos, pessoas que pregam o evangelho, o amor a todos e o respeito a todos. Outra coisa que me chamou a atenção é que logo, como é comum também nesses casos, fizeram uma devassa na vida do terrorista, né, da pessoa que tentou matar o candidato,
e descobriram que ele foi filiado a um partido de extrema esquerda durante, acho que 7 anos, né? Alguns jornais, alguns blogs destacaram esse detalhe, mas logo em seguida um grande jornal aí de circulação nacional já postou no título o fato de que esse homem seria uma espécie de extremista religioso, um fundamentalista, por dizer ter feito isso como vontade de Deus. Veja só, daqui a pouco vão começar de novo com essa conversa de que os fundamentalistas são perigosos, de que os religiosos representam um risco para a sociedade. É triste ver, né, quando uma mídia, às vezes sensacionalista ou mal intencionada mesmo, tenta achar explicações para uma barbárie, porque o que esse homem fez foi realmente um absurdo, uma barbárie, uma atitude de um ensandecido, um louco, enfim, mas aí tentam achar uma justificativa para um ato injustificado e fazem isso tentando colar nessa pessoa o título aí de cristão fundamentalista ou de religioso fanático ou coisa parecida. São tempos difíceis, tempos de ânimos exaltados, tempos de haters, tempos de pós-fato, de fake news, e está difícil viver nesse mundo, né, do extremo politicamente correto, em que as opiniões não podem ser manifestadas porque o ódio é despertado instantaneamente. É realmente uma época muito complicada e há pessoas assim se iludindo, achando que a solução estaria lá na direita ou lá na esquerda ou qualquer outra ideologia política, quando na verdade nós que conhecemos a Bíblia Sagrada sabemos que antes de melhorar definitivamente as coisas vão piorar muito e muito. Claro que podemos, como cidadãos, fazer o nosso melhor e o nosso possível para minorar as situações tristes pelas quais passamos. Claro que devemos orar e trabalhar pelo bem do nosso país, do nosso povo, mas não nos iludamos. As soluções não virão de paliativos humanos, não virão dos esforços humanos, virão realmente do alto. Eu também quero convidar você a ler em meu blog outraleitura.com.br, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link, o texto que eu escrevi algum tempo atrás, cujo título é "A esquerda é o arco, a direita é a flecha". Você precisa conhecer esse assunto, saber do que se trata e entender que realmente não podemos ser ingênuos a ponto de achar que esquerda ou direita seriam a solução para nosso país e para o mundo. A esquerda defende ideologias que vão totalmente contra a nossa posição como cristãos, são contra a família heteromonogâmica bíblica criacionista, são contra a propriedade privada, são contra uma série de coisas que para nós cristãos são preciosas, são caras, né? E é difícil compactuar com ideias como o aborto indiscriminado, a ideologia de gênero e assim por diante. Já a direita extremada também representa alguns riscos, porque geralmente se alia à religião predominante. E claro que isso no futuro terá implicações muito sérias para aqueles que não concordarem com as propostas aí feitas talvez pela religião predominante juntamente com esses ideólogos de direita, e assim possivelmente haverá uma perseguição às minorias discordantes, né? Isso também é preciso analisar com cuidado. Então leia o meu texto e você terá mais informações a respeito disso, tá bem? Acima de tudo, oremos pelo nosso país, promovamos a paz, não divulguemos fake news, informações equivocadas, informações iradas, né? Sejamos realmente promotores da paz. Hoje, na leitura do capítulo 3 de 1 Pedro, no projeto Revivados por Sua Palavra, nós vemos ali realmente o apóstolo inspirado, aconselhando os cristãos a ser proativos na busca pela paz. Não apenas cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Devemos realmente orar e fazer o nosso melhor para que possamos ter paz com as pessoas, com nossa família, com nossos amigos, com os nossos com pessoas com quem nós nos relacionamos. Os cristãos também não podem ser defensores dessa ou daquela linha partidária, porque nossa missão aqui no mundo é pregar o evangelho a todas as pessoas. E se nós formos, digamos, defensores da esquerda, vamos atrair o ódio e a animosidade das pessoas que defendem ideias de direita e vice-versa. Se defendermos ideias de direita ou partidos ou pessoas dessa ou daquela linha, publicamente, né, se ficarmos aí expondo o nosso voto, a nossa linha ideológica de forma muito clara, nós também atrairemos animosidade e raiva das pessoas que pensam de forma diferente. E nós não devemos nos meter nessa seara. Devemos sim, e eu tenho feito isso aqui no canal, em meus escritos, denunciar ideias que vão de encontro à palavra de Deus, que são contrárias aos princípios divinos. Isso nós temos que fazer, mas não nos meter realmente em política partidária e nem atacar essa ou aquela pessoa. Que Deus nos ajude realmente a ter equilíbrio numa época de tanto desequilíbrio. Que Deus nos ajude a ter
paz no coração numa época de tanta instabilidade, de tanto ódio, que sejamos nós os cristãos os semeadores da paz, da harmonia e que exerçamos nossa cidadania com sabedoria e com muita oração, não embarcando em ideologias furadas, em modismos momentâneos, mas realmente nos pautando por uma linha segura que é aquela que vem da palavra de Deus. Um grande abraço para você.